Boa noite, então, pessoal. Começamos a gravação e nós estamos começando um novo assunto. Nós, depois de ter trabalhado gestão de pessoas com a professora Juliana e legislação com a prof. Renise, a gente entrou na unidade curricular, também conhecida como disciplina, ou quando a gente estava na escola lá, é a matéria. Que matéria é essa? Então, se vão perguntar para vocês qual é a matéria é essa, nós vamos trabalhar com técnicas de negociação e comercialização. Tá? A gente vai falar muito mais sobre comercialização, mas lá para o final da disciplina, a gente vai falar também de algumas técnicas de negociação que se usam, né? Quando a gente está fazendo uma negociação, estamos na frente de uma outra pessoa, e sempre se tem uma coisa assim que, para ver uma negociação, tem que ter algo em comum, tá? Alguém quer comprar alguma coisa e a outra pessoa quer vender. Quando uma dessas coisas não está acontecendo, tá? A pessoa quer vender alguma coisa, mas ninguém quer comprar, não tem negociação. E o contrário também é verdadeiro, né? A pessoa quer comprar um negócio lá e a pessoa não quer vender, né? Então, também não se tem negociação. Mas a gente vai falar disso durante a nossa disciplina, tá? Então, assim, não me atrevo a dizer que eu vou estar ensinando vocês grandes inovações para vocês negociar com os já compradores de vocês, mas algumas coisinhas, vamos dizer assim, alguns macetes a gente vai dar, porque a partir de vocês conseguirem entender, nós conseguimos entendermos juntos que algumas coisas a gente vai construir, pensar como que funciona o mercado. A gente vai falar muito de um tal de mercado que às vezes vocês olham o Jornal do Nacional, lá, o Jornal do Almoço, falam assim, o mercado ele está preocupado, o mercado está receoso, tá? Vão retirar o dinheiro para investir. A gente tem que saber um pouco o que é esse mercado, tá? Onde a gente está envolvido. Que, assim, a partir de saber, de a gente conseguir nos colocar, a gente vai saber quais são as armas de fato que a gente tem para estar negociando nesse bendito mercado. Tá? Essas coisas que acontecem agora, por exemplo, como a guerra que tem acontecido no Irã lá, ele interfere no preço do petróleo, que o preço do petróleo interfere diretamente na venda do plástico reciclado. Tá? Então, é um pouco isso que a gente vai trabalhar nessas próximas semanas, certo? E a gente, é aquela mesma pegada que vocês estão tendo nas outras disciplinas, tá? É a gente conversar, eu vou aproveitar muito da experiência que vocês estão tendo, a troca de experiência entre vocês é importante, certo? Então, aproveitem, assim, podem ficar bastante à vontade, tá? Deixa eu só arrumar aqui para conseguir trocar o slide sem sair da tela. Tá? Aquele outro slide ali estava bonito. Esse aqui? O outro. Entrou um ali. Não. Esse? Não, entrou um outro antes. Acho que foi por acidente, mas pareceu. Eu sei, é a proteção de tela da minha tela auxiliar. Então, assim, vocês podem ficar achando estranho, pessoal, assim, eu vou olhar para cima, porque o meu segundo monitor aqui em casa, ele tá em cima, tá? Então, não estranhe se eu ficar olhando para cima. Boa noite, professora Tayla, que está nos acompanhando hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? O que aconteceu com a voz? Gastei com vocês na terça. Cruzes, também. Era só o que tinha. Agora é um fiapo. Agora é só recuperar, não tem outro jeito. Agora é ficar quieta. Hoje é tu que dá aula. Hoje não sou eu. Pode deixar para mim. Mas Boa que bom que noite, tem o Tayla. Sim, é uma alegria estar aqui. Que legal. Então, assim, pessoal, só para você se situar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco da introdução à comercialização e vamos começar a falar um pouquinho de composição de preços, porque lá no final da aula eu quero chamar vocês para dois conceitos importantes, que são os conceitos de demanda e oferta e demanda. Tá? Esses conceitos de demanda e oferta, eles regem muito o que acontece no mercado. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Na semana que vem, na terça, a gente vai entrar muito mais a fundo na concepção do preço. Porque eu quero conversar com vocês o seguinte, vocês vão começar a ver hoje, e é uma das coisas que a gente mais aborda. A cooperativa, assim, se eu vou
pegar e vou vender um cupcake, tá? Vou dizer que eu vou... Não, melhor, eu gosto de hambúrguer. Eu vou fazer uma hamburgueria na minha casa. E vou vender só online para entrega de motoboy. Não vou ter atendimento de balcão. E aí eu vou pegar, vou ver quais são os ingredientes que eu vou colocar no hambúrguer, vou fazer todos os cálculos e vou estabelecer um preço por hambúrguer, tá? Que vai ter lá o preço do custo, mais um X, o custo, que eu coloco todos os impostos como custo também, e vou ter lá uma sobra que vai ser o meu lucro, tá? Então eu vou estabelecer o preço do meu hambúrguer, certo? Eu posso dizer que o meu hambúrguer tem mais qualidade por X, Y e Z motivos e botar um preço maior. Tá? Mas por que nós, que vendemos material reciclado, não colocamos o preço do nosso material? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que entender o porquê que acontecem, tá? Na quinta-feira, dia 2, antes do feriado, a gente vai falar um pouco mais ainda dos preços dos materiais recicláveis, tá? A ideia é que a gente consiga, para outra semana, trazer um comparativo de preço. Assim, o pessoal, a cooperativa X aplica preço X, o outro aplica preço Y, e tem diferença, quem são os compradores e tal. Fazer uma dinâmica para falar um pouco do preço dos materiais. E aí, nós vamos começar a entrar um pouco na questão das possíveis vantagens, estou falando possíveis vantagens, de vender em rede. E quais são os desafios para essa venda em rede, tá? Deixa eu só mandar para uma colega, que ela tinha pedido o link da aula, que é a Dani, que trabalha comigo lá em Brasília e trabalha conosco também no Cataforte. Porque eu vou ter que começar a usar o computador novo, eu tenho um computador novo e não estou usando. E aí fica bem mais rápido. Você consegue colocar aqui? Consegui colocar. Beleza, foi para ela lá. Foi. Vá lá. Só deixa eu agora arrumar aqui de novo. Coisas do dia a dia. Beleza. E aí, pessoal, lá pelo dia 9, a gente vai estar falando de técnica de negociação e no último dia a gente vai ter uma dinâmica de negociação simulada, que vocês vão negociar comigo, tá? Nós vamos montar grupos, nós vamos criar cooperativas como se vocês fossem associados em pequenos grupos e a gente vai vocês vão negociar comigo. Eu vou mandar para vocês uma proposta de preço para vocês trocarem ou não de cliente e vocês vão decidir se trocam ou não, tá? Com algumas premissas e tal. Nós vamos fazer uma negociação simulada, tá bom? Então é isso que nós vamos ver nessa disciplina. Comparado com outro curso que a gente tinha feito já com outra empresa e tal que eu atuava, alguma parte da disciplina eu tirei ela vai para a gestão da produção, tá? Que a gente fala sobre agregação de valor em material reciclado e tal, que cabe aqui, mas também vai caber na disciplina de gestão da produção, tá bem? Então, para contextualizar o tema de comercialização, pessoal, o que a gente tem quando se fala em comercialização, tá? Nós temos aqui serão cinco itens que nós vamos cuidar, tá? O primeiro deles, identificar mercados. Reconhecer diferentes oportunidades de mercado em indústrias intermediárias. Então, uma das coisas... Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Uma das coisas que a gente vai abordar, um minuto, é Stephanie, é como identificar essas oportunidades e os mercados. Porque muitas vezes, tá? Não estou ainda dizendo o que acontece nesse seleto grupo, as cooperativas já têm o seu hall de clientes montado e é para esses que elas vendem, tá? Não tem muito interesse de trocar um cliente, tá? Mesmo porque venha uma proposta melhor, muitas vezes assim, mas o fulano que compra de mim aqui, ele já me compra há tantos anos e tal, eu não tenho interesse de trocar. Mas uma das coisas que a gente tem que começar a ficar mais atento é exatamente isso, assim, que pode existir a oportunidade, né, de trocar um fornecedor, trocar um cliente, tá? Nós vamos falar sobre fornecedores também. Aqui, deixa eu ver, cadê a pessoa que pediu para entrar? Ela despediu para entrar. Tá bem, eu já vou deixar aberto aqui. Tá? Então, assim, identificar mercados é uma coisa importante. E eu acho que é um desafio para a nossa área, tá? Compreender preços é uma outra contextualização dessa disciplina que a gente vai trabalhar bastante, assim. É compreender como um preço é formado. Isso aqui, ele vai nos dar alguns elementos que vão nos levar para a disciplina de gestão financeira, o professor Afonso. Tá?
E isso a gente vai tentar também fazer essa ligação com o professor Afonso lá em gestão financeira, que aí ele vai trabalhar muito na questão dos custos da cooperativa, porque assim, ó, quando vocês prestam serviço, eu sei que aqui algumas cooperativas prestam serviços, tá? Um serviço de coleta e tal, mesmo que às vezes o contrato seja esmagado pelo próprio edital, as cooperativas, eu pego o exemplo da Cooperlar, por exemplo, que conhece bem os seus custos para, né, inserir isso no preço. Tá? Então, esse link a gente vai fazer, né, nessa disciplina em gestão financeira. Então, compreender os preços é entender os fatores que influenciam o preço dos materiais recicláveis, como oferta, demanda, qualidade e volume. Certo? Vamos ver se ele vai trocar sozinho. Não. Só vou ter que arrumar para a próxima aula aqui. Estratégias de negociação. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai trabalhar. Desenvolver técnicas eficazes de negociação, desde a preparação e argumentação até o fechamento dos contratos. Uma das coisas que eu sempre prego, pessoal, assim, ó, vocês podem... eu nem fiz uma apresentação porque eu acho que não precisa, todos nós nos conhecemos, vocês me conhecem já. Eu trabalho como professor desde 2011, tá? E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, e vão ser mais de 100 vezes que eu vou fazer uma aula. Eu me preparo. Eu faço a aula, mesmo de repente não sendo em voz alta, eu faço minha aula mental para ver o que eu vou falar em cada slide. Tá? Então, assim, a estratégia de negociação envolve preparação. Vocês tenham lá a anotação de vocês, que vocês ensaiem o que vão falar para o cliente de vocês na hora de vender. Tá? A gente tem aqui uma situação de mercado que não é tão comum, que quando eu vou comprar do fornecedor, eu vou pichinchar o preço que o fornecedor vai me passar para determinado insumo, correto? E para o meu cliente, o cliente teria que pichinchar para mim o preço que eu faço, tá? Porque eu faço a concepção de preço. E o mercado da reciclagem, curiosamente, como a gente já falou, ele é um mercado que o preço vem do cliente. O cliente determina, eu estou pagando tanto agora. E a gente vai tentar descobrir se é possível, eu acho que a gente comece a influenciar melhor nos nossos preços. A gente precisa criar formas, subterfúgios de influenciar nos preços que são aplicados no mercado, tá? Então, para isso, eu tenho que ter algumas estratégias de negociações bem definidas, e eu tenho que ter uma coisa chamada poder de barganha. Tá? Lembrando vocês, assim, o que a gente tinha falado sobre técnica de negociação, né? Se eu for negociar com alguém, tá? E eu quero comprar alguma coisa que a pessoa não quer vender, não há negociação. Eu tenho que criar uma forma de a pessoa pensar em vender, aí a negociação pode iniciar. Tá bem? Então, isso a gente vai falar bastante. Qualidade e padronização. Reconhecer a importância da qualidade e padronização dos materiais para a venda. Então, aqui tem um outro ponto que é importante. Tá? Quando eu tenho o meu material bem separado, ele tem qualidade, ele tem um percentual menor de sujeira, tá? E de contaminações, que não é propriamente sujeira, a gente vai falar sobre isso também, mas em gestão da produção, eu posso ter um preço maior e melhor de venda. Tá? Isso a gente vai conversar bastante também. E o quinto e último aspecto de contextualização do tema que a gente vai falar, deixa eu passar o slide aqui. Tá lá em cima, por isso que eu não estou conseguindo passar. Quais são as nossas estratégias de venda? Eu tenho estratégia de negociação, mas eu também tenho que ter estratégias de venda. Comparar e elaborar planos de comercialização, incluindo vendas diretas, leilões, cooperativas de comercialização também, que seriam as cooperativas de segundo grau, né? Que a gente fala que é a rede. Deixa eu aceitar a Dani aqui, a nossa colega. Certo, pessoal? Então, assim, o que a gente vai ver também, além de ter que as cooperativas precisam ter uma estratégia de comercialização, uma estratégia de negociação, precisam ter também uma estratégia de vendas. Tá bem? Até aqui tudo tranquilo? Alguém tem alguma consideração? Tá, então nós vamos para o primeiro assunto que eu vou pedir que vocês participem, tá? E eu quero que vocês me digam o seguinte: como a sua cooperativa comercializa seus materiais
hoje. Vocês podem me dizer o seguinte: a gente comercializa em rede. Tá? A gente vende, por exemplo, papelão em rede, a gente consegue um preço. A gente não comercializa em rede, mas a gente comercializa o nosso material solto, tá? Porque o nosso fornecedor, o nosso cliente está perto. Nós comercializamos nosso material enfardado. E eu quero que vocês, quando falarem sobre isso, tragam também um feedback de vocês sobre como vocês enxergam o mercado comprador atualmente, tá bom? Eu tenho já um inscrito que é o Cássio. Cássio, pode abrir o microfone e começar. Seja bem-vindo, Cássio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas. Na Santo Antônio, é bem variado, assim, né? Alguns materiais a gente vende em carga, né? No caso, faz carga e vem direto para a indústria. Por exemplo, o plástico estrecho canela, né? O plástico mole, né? O branco também, que a gente chama de branco. O papelão, atualmente a gente também está vendendo para a indústria direto, né? Faz carga e vende também. E alguns materiais a gente, por exemplo, o BOPP, que é um problema, né? Acho que para todos, a gente também vendia para uma indústria, né? Era um cara que fazia telhas, né? Essas telhas ecológicas, e agora ele parou e agora estou lá, a gente faz a triagem, enfarda e está lá estocando, né? Estocando até que apareça outro cara que compre para a gente poder ter colocação no mercado, né? Então, a gente está tentando evitar ao máximo botar esse plástico, né, que é um plástico, botar no rejeito, né? Então, por exemplo, hoje o PET, o PAD ali, os demais materiais, a gente vende para um atravessador daí, né? E daí compra tudo junto. Porque a gente não consegue, não tem um volume, por exemplo, do PET, não tem um volume que consiga ter colocação para a indústria, né? Não consegue volume. Né? E cada vez menos está vindo PET para nós. Por mais que hoje a gente faz a região central também de São Leopoldo, a gente sentiu assim uma queda muito grande em relação ao PET, a latinha também, que é o alumínio, que tem um valor, né, alto, né, agregado, diminuiu bastante também, principalmente no verão, que era para vir mais e acabou vindo menos, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bom, vocês conseguiram vender BOPP por um tempo, então. Oi? Vocês conseguiram vender o BOPP, o PP instalador, por algum tempo. Sim, conseguimos. Até eu entrei em contato com um cara, foi ontem, que é um cara que também compra e vende uma atravessadora, e ele falou que tinha um contato de um cara que faz tapume, né? E ele ia conversar com esse cara, ver se ele tá interessado em comprar, porque sabe que eu também separo ali, né, um material que ele não é muito sujo, é limpo, a gente tenta cuidar ali, né, na triagem para não sujar, para ter uma certa qualidade. Então, tô lá, tô estocando, tô esperando ter o comprador ali. E Muito outra bom. coisa que a gente enfada também, que a gente também, é ruim para todo mundo, é a questão do isopor. A gente até estava vendendo para uma empresa também que compra material ali, que são atravessador também, só que daí tinha que ver todo o material para eles. Então, para nós ficou inviável, a gente ficar no montante, a gente acaba perdendo, então não estava valendo a pena. E também estava tendo colocação com isopor com um cara que ele faz, poxa, esqueci o nome agora, os puffs. Aí ele Sim. triturava o isopor e botava nos puffs. Ele ia lá e comprava nos bags, a gente nem fardava, né? Ele vinha lá e buscava. Então, daí o cara parou também, a justificativa dele é que ele teve muita queda nas vendas dele também, daí é aquela coisa de mercado, né? Então, agora também a gente não está tendo colocação para isopor, mas eu tô lá, tô até onde der, até onde tiver espaço, eu tô tentando estocar ali para mim, quanto menos eu puder mandar para o rejeito, melhor, né? Mas vamos ver até onde vai. Muito bom. Quem mais, pessoal?
Não vi se tem uma mão levantada. Eu coloquei uma enquete, eu não sei, Tyler, só me dá um aqui se está vendo a enquete, se o pessoal consegue enxergar. Eu coloquei uma enquete que é assim, sua cooperativa vende IPP ou BOPP, né? Sim ou não, tá? Vocês podem votar ali. Depois a gente conversa sobre isso. Quem mais, pessoal? Como sua cooperativa comercializa seus materiais? Eu não acredito que a pessoa vai ficar quietinha. Sara, não esperava menos, Sara. Pode falar. Bom, a gente ainda vende para atravessador, né? A gente ainda tá refém do atravessador. Mas é bem o que a gente vem conversando em todas as aulas, né? A situação, o contexto geral, né? A gente acaba ficando na mão do atravessador, porque é ele que consegue nos dar, nos adiantar muitas vezes, nos pagar um material sem a gente conseguir entregar no momento. A indústria, né? Muitas vezes pede em. Meu Deus, a foto de todo mundo sumiu. A indústria pede em tonelada, né? Então, quando a gente produz pouco, isso acaba nos atrapalhando. A gente estava vendendo para uma indústria infeliz, né? Só que, como reduziu a quantidade, a gente acabou não conseguindo mais entregar para eles, porque também não compensava eles virem buscar 200, 300 quilos, né? Por semana. Então, hoje, isso, a Plast Weber. Então, hoje a gente está principalmente só na mão do atravessador, salvo, né, o alumínio, não, salvo o vidro e a sucata, que daí a gente vende para a indústria. Mas os demais, os materiais, assim, infelizmente, é atravessador ainda. Certo. Mas alguém quer falar? Pelo menos mais uma pessoa da sua cooperativa, a gente já passa a fase. Eu. Pode falar. Nós comercializamos o papelão e a grande maioria ainda é pelos atravessador, pelo fato da questão que a gente ainda não consegue ter um espaço físico grande e conseguir gerar um lucro que a gente consiga guardar para outro mês em relação às vendas, porque muitas vezes as prefeituras demoram muito tempo a pagar, então a gente tem que recorrer aos atravessadores. Infelizmente, a gente não consegue estocar e vender com um valor agregado melhor, e daí acabamos vendendo para atravessadores, que eles sempre nos auxiliam ali quando a gente precisa. O pessoal, até antes de passar para a Regina e para o Fernando, a gente tem que deixar claro o seguinte, o atravessador, ele não é um vilão da jogada, ele muitas vezes eles ajudam o mercado, tá? Eles só trabalham num ponto assim, num espaço que nós, cooperativas, não conseguimos ainda ocupar, né? Que é o espaço de tu ter volume. Regina, Fernanda, não sei qual dos dois, mas podem participar. São bem-vindos. Boa noite, então, de novo. Bom, nós também, a gente trabalha com um atravessador. Nossas vendas são por atravessador. Justamente, não é nem, no nosso caso, não é nem por quantidade. No nosso caso, o nosso vilão, vamos chamar assim, uma hora ele é vilão, outra hora ele é o carro-chefe, é a questão dos filmes, né? Por exemplo, o nosso plástico vai para o mesmo que leva PET, né? Por conta da quantidade que a gente tem de filme ali, coisa, né? Então, a gente fica ali nas mãos de atravessador. Até a gente, na questão dos filmes, a gente já teve condições de chegar na indústria. Mas aí é aquela questão, assim, que não... num primeiro momento, não era nem, vamos chamar de vantajoso, assim, a negociação, sabe? Os valores, a forma de carregamento. Então, hoje, nós é atravessador. E eu queria também, assim, pessoal, também eu sempre penso, assim, né, que nós estamos em usina de reciclagem, então, talvez até por uma questão de qualidade, né, também, né, que vem, como tem a coleta, não é só a coleta seletiva, então, daqui a pouco o material não é tão de qualidade também, né, e também acaba sendo uma, vamos chamar de uma desvantagem, assim, né. Entendi, muito bom.
Obrigado, Regina. As ordens. Pessoal, olha só, a gente falou um pouco de como a gente comercializa, né? E até para vocês entenderem, assim, como a gente tenta, vamos dizer assim, costurar que esse curso, ele tenha, os assuntos, eles se interligam, tá? Então, esse conteúdo aqui, com gestão financeira e gestão da produção, a gente vai ver coisas que vão nos ajudar numa compreensão maior. Tá? E um dos pontos é o seguinte: o quanto o processo de a operação, prensagem, interfere na qualidade do nosso material. Mas é um ponto, porque a Regina trouxe o assunto do filme, tá? Um filme o filme que a gente fala, eu acho que a Andrea tá aqui, que é de Brasília, a seda, que lá em Brasília eles vendem como seda, ele pode sujar ainda mais na prensa. A prensa, se algum desses filmes, dessa seda, tiverem com um índice de sujidade maior, ao prensar ele vai espalhar sujeira, né? Então a qualidade diminui, tá? Mas vamos tocar. Eu quero mostrar um slide para vocês. O que vocês estão vendo aqui? Pode abrir. A loja? A Um loja monte de eletrodoméstico. eletrodoméstico, né? E vocês estão vendo lá, aqui, ó, deixa eu pegar o meu. Aqui eu tenho os preços, né? Em amarelo, assim. Tá? E, claro, você pode chegar lá e tem um preço, tá? Escrito para comprar esse fogão aqui, por exemplo. Eu acho um fogão de 4 bocas, ó, e tem um forno. 4 bocas é pouco já. Tá, vai ter um preço X lá. Então você pode negociar, assim, uma condição um pouquinho melhor, fazer em 12 vezes sem juros e tal. Mas essa loja aqui, ela faz as condições dela de vendas, tudo já de forma planejada. Eles não fazem na hora assim. Quando falam para vocês assim, eu vou conversar com o meu gerente, vocês podem ter certeza que o gerente ele já tem lá um certo limite de negociação. Tá? Aí eu pergunto para vocês conseguem chegar numa loja dessas e atribuir um preço para um produto desses e levar? Não, né? A Regina está fazendo sinal que não com a cabeça. E então a gente não consegue. Tá? E essa é a reflexão que eu quero começar a trazer para vocês. Assim. A gente não consegue colocar um preço, né, em algo que não sou eu que produzi para vender. A Delcy abriu o microfone e quer falar uma coisa. Delcy? Não, eu abri sem querer. Bom. Tá, pessoal? Então, assim, a gente não consegue atribuir preço. Né? Então, quando você vai a uma loja de eletrodomésticos, o preço já está no produto. Tá? Então, assim, claro, como eu falei, a gente pode ter alguma negociação e tal, diminuir um pouquinho, mas vocês podem ter certeza, essa loja, ela já tem isso, né, mapeado, tá? Então, quem define o preço dos produtos disponíveis na loja de eletrodomésticos é quem, gente? É a loja, tá? Mas, assim, aí vem a pergunta, assim, eu quero, é por isso que eu fico provocando, assim, mas por que eu, cooperativa, não estou atribuindo o preço para o meu produto? Então a gente vai ver o que falta para nós de fato, né? Conseguir. Eu acho que a gente não vai conseguir. Eu não vou vender, como se diz, vender fumaça, tá? A gente não vai conseguir fazer isso, assim, de atribuir um preço. Nós estamos atribuindo o preço e tal. Mas tem algumas ferramentas, alguns recursos que a gente pode influenciar no preço do nosso próprio material. Tá bem? E agora, mais uma pergunta. Por que você acha que não é a sua cooperativa que define o preço de venda dos seus materiais? O que vocês acham, assim, que... Tá, eu não consigo colocar o preço no meu material. Vem o meu cliente lá, é um cliente, tá? Ele compra de você, ele tá na posição de cliente. Ele que atribui o preço. Ele diz lá que o cara que compra dele tá diminuindo, que tá diminuindo, que tá diminuindo, e vocês têm que se adaptar. Por que vocês acham que a cooperativa não define o preço? Podem chutar, pode ser lotérico. Eu acho porque o material ele não é um produto final, né? O que está na loja ele já é um produto pronto, né? Então ele tem vários processos que ele tem que percorrer ali, né? De
principalmente quando vai para a indústria, né? Então, acho que esse é um dos motivos também. Uma boa. Quem mais? Joshua tá aí. O que tu acha, Joshua? Por que a cooperativa não define o preço de venda do seu material? Eu acho que pela qualidade do material, Qualidade também é um ponto importante que a gente vai falar também. Se eu tenho mais qualidade, eu tenho mais poder de barganha para ajudar na definição do preço. Mais alguém quer colaborar? Tem alguém que levantou a mão. É o Júlio. Eu tenho que acostumar, Júlio, que tu usa o Meet o Gmail da tua esposa. Pode Sim. falar, Júlio. Eu creio que a gente não acessa o comprador mesmo, o final, onde vai chegar esse produto, né? Como a gente fica na mão do atravessador, quem tem esse poder de negociação lá na indústria, eu creio que é o atravessador, né? Então, eu acho que isso nos tira um pouco esse poder, né? O atravessador, ele tem que ganhar o percentual dele, né? Então, acho que isso aí também impacta um pouco para a gente, né, ter essa... É a mesma coisa que eu estou vendendo estou vendendo ali para o Fernando, mas é um produto que ele vai vender para ti, para o Alessandro. Né? Aí eu tento chorar com o Fernando lá para ele me pagar um pouco melhor, mas ele, não consigo te pagar melhor porque o Alessandro não me paga mais, não me dá. Então acho que ele tem a desculpa certa para me barrar, assim, entendeu? Creio que seja uma das coisas. Boa, muito bom. Regina, Fernando. Como o Júlio ele falou, o atravessador ele tem aquela parte que ele com a indústria tem que pagar e de repente a indústria, por exemplo, o dólar está baixou o dólar, por exemplo, e aí o polietileno, por exemplo, vai estar mais barato do que que é uma matéria-prima nova, do que o reciclado. Então, talvez seja a gente não poder colocar o valor, porque já tem um valor estipulado pela indústria. Não sei se faz sentido ou não. Faz sentido, sim. E também, só complementando, assim, eu creio, não, mas eu escuto bastante, a gente conversa bastante com os clientes, né, e tenta sempre negociar com os melhores, assim, de melhor preço e também de pagamento certo, né? Não atraso pagamento. Uma das coisas que os nossos clientes nos contam, por exemplo, é que assim o mercado da reciclagem que baixa, né? Porque eu questionei, até pegando o gancho do que eu estava conversando com a Tássia, aquela questão que a gente vende material hoje mais barato do que vendia 14 anos atrás, né? E ali pegando o exemplo do fogão, né? Quem é que comprou um fogão há 14 anos que hoje compra mais barato, né? Então, assim, o que eles falam é questão de prazo, que a indústria pede bastante, e que também, assim, a indústria né, lá que compra o reciclado é quem dá o preço, né, que baixa para eles também. Então, às vezes eu quero entender assim, será que é o mercado da reciclagem, né, que funciona assim? E por isso eu sempre acreditava, né, na questão do beneficiamento, né? Inclusive, contigo eu já conversei bastante sobre isso, né, que a gente beneficiar pelo menos os material de baixa, né? Muito bom. Eu vou passar a palavra de novo para o Júlio e vou continuar. Vamos lá. Júlio, quem queria complementar? Sim. Mais um ponto ali naquilo que eu estava falando, é que, na verdade, eu vejo que o atravessador, para ele, não é tão impactante
a gente ganhar melhor ou não no produto, né? Por quê? Porque ele vai ganhar o dele, né? Ele vai tirar o dele. Então, talvez ele não tenha tanto interesse em espremer lá na indústria. Ó, tu tem que me pagar melhor porque eu preciso pagar melhor lá. Não, ele tirando o dele, eu acredito que ele está, né, os custos que ele tem, né? Porque ele tem custo também, né? Não só vem ali e trova com a gente e vende, né? Tem todo um custo, né, de fazer esse serviço dele. Mas eu acho que isso é uma coisa que tira esse interesse, eu acredito neles, assim, né? Muito bom. Então, pessoal, assim, entre outros motivos, tá? A gente vai falar sobre cadeia produtiva em breve, tá? O que é a cadeia produtiva? E na cadeia produtiva, o elo que vocês estão colocados, as cooperativas que recebem o resíduo de coletas públicas, ou que realizam, ou que uma empresa realiza e tal, e faz lá a triagem, separação e prensa e tal, é um elo que está um pouco mais distante do mercado comprador. É por isso que o preço, vocês não conseguem ter todos os recursos necessários para aumentar o preço de venda de vocês, tá? E tem uma situação que é muito importante, muito simples e muito triste, que é que vocês não têm dinheiro, vocês não são o elo da cadeia mais rico. É isso que ocorre. Tá? O que está acontecendo aí com os combustíveis agora? Tá? A gente tem lá uma briga de argumentos, né? Que a Petrobras passou um aumento, mas não passou todo o aumento, que os postos de gasolinas colocaram um aumento maior do que de fato foi passado, correto? Nem vou entrar no mérito tudo porque isso acontece. O que os postos de gasolinas fazem? Eles combinam o preço entre si, ou você acha que sim ou que não? O Cássio já colocou um certinho, Sara botou um certinho ali, o Pablo também. Tá melhor, Pablo? Só dá um ok aí se tu tá melhor. Tô melhor, me recuperando bem. Beleza, Pablo. Tomando bastante água, então. Tá, pessoal? Então, assim, ó, os postos de gasolina é um caso que eles chama-se oligopólio. Eles conseguem combinar um preço, claro, assim, ó, aqui em Sapucaia tem o posto a 6,76 aqui na esquina da minha casa, 6,76 o litro do combustível da gasolina, e onde eu gosto de abastecer, 6,99. É uma diferença de 20 centavos, tá? Mas ainda assim, tu encontra uma certa paridade entre alguns postos com bandeira e tal. E é um pouco o que eu quero mostrar para vocês. E a gente começar a construir, tá? Nesse momento de reflexão, os acontecimentos do mercado comprador são definidores nos preços aplicados em toda a cadeia produtiva. Tá? Então, vocês estão dentro de uma cadeia produtiva da reciclagem, tá? E dentro da cadeia produtiva da reciclagem, por exemplo, acho que todos aqui realizam coleta seletiva, tá? São contratados para fazer coleta. Tem caminhão, ou um caminhão próprio, ou um caminhão alugado para fazer coleta. Então, esse é um elo da cadeia produtiva. Lá, o que acontece dentro da cooperativa, que separa e que prensa, é um outro elo. E o que dois irmãos já estão fazendo lá, que é moer o plástico, polietileno e polipropileno e tal, é um outro elo, não é o mesmo elo que a cooperativa realiza. Então, assim, quando dois irmãos, que é um dos casos que a gente tem aqui, conseguem fazer a moagem do material, plástico, né? Polietileno e polipropileno lavado e tal, em flake ou extrusado. Extrusão já é um outro elo da cadeia produtiva. Avançando na cadeia produtiva, eu tenho mais controle do meu preço. Quando a Regina disse para vocês o seguinte, assim, a gente precisava tentar moer pelo menos o plástico, o filme, o mole nosso e a seda lá de Brasília, tá? Que eu vou conseguir preços melhores, é porque na agregação de valor eu consigo ter mais controle e recurso para definir o meu preço. Quando a gente fala em definir o preço, também não é aquela coisa assim, né, pessoal? Eu posso achar que minha casa vale 800 mil reais, mas não vale. Mas eu posso dizer que vale. Eu não vou conseguir vender, né? Naturalmente não vou conseguir vender. Mas se eu botar num preço que aí o mercado também, ele baliza
eu vou estar jogando ou não com o que eu tenho, certo? Então, é por isso. A gente está... O nosso elo da cadeia produtiva, ele está um pouco mais afastado do mercado comprador final, que foi também o que o Cássio falou. Né? Que a gente vende para atravessador. Quando a gente está vendendo para atravessador, a gente não tem muito volume. Tá? Quando a Sara falou assim, a gente vendia lá para uma empresa infeliz, mas não, a gente não teve volume para continuar valendo a pena para eles virem comprar. Eu suponho, então, que o comprador novo da Sara, da Uniciclar, compra por um preço menor que a empresa comprava. Né? Então, a gente está nesse limite. E aqui, a gente, com o tempo, tá? Eu vou ver se a Andrea participa aqui de Brasília, a Andrea está numa rede. Eu quero ver se eu trago lá o representante comercial da rede para fazer uma fala com vocês, para nós falar um pouco do que é vender em rede também, porque a nossa estratégia, a nossa ideia para o futuro é essa. A Sara não vai conseguir vender para Plásticos Weber direto, mas se eu me juntar com o Cássio, me juntar com o Novo Hamburgo, tá? Me juntar com Dois Irmãos, com Campo Bom, será que eu não consigo acessar esse mercado? Pode ser que eu consiga acessar esse mercado por um preço melhor. Tá bem? Até aqui, tudo tranquilo, pessoal? Cássio? Falava. Eu acho que também é a mesma situação por exemplo, do Tetra Pak, né? Que também o valor é bem variado entre as cooperativas, né? Entre as cooperativas, umas que também tem gente que nem separa, né? Nem faz nem prensa o Tetra. Né? E virou pauta uma vez que eu coloquei no fórum aqui de São Leopoldo, né? Porque a gente teve a visita do pessoal da Tetra, né? Que eles falaram que se tivesse uma concordância entre as cooperativas de juntarem, né? O Tetra, enfardassem e se cada um tivesse 10 fardos, são 8 cooperativas, né? Que fazem a coleta seletiva. Se 10 juntassem 10 fardos de Tetra, daria uma carga. Né? E seria um valor muito mais do que as cooperativas vendem para o atravessador. Claro, teria que ter um espaço, mas não seria talvez um espaço tão grande para 10 fardos. Porque 10 fardos, tu bota ali 5 e 5 em cima. Então, se quiser, às vezes consegue remanejar isso aí, pelo menos é um teste, né? Para ver como ia funcionar, porque tu ia conseguir um valor muito maior para um resíduo que às vezes tu não tem muito, mas na junção tu consegue vender mais rápido, porque às vezes juntar 10 fardos, ainda mais de Tetra, vai demorar aqui, vamos supor, um mês, 2, tu vai deixar num cantinho ali, mas vai ser recompensado pelo valor que tu vai conseguir depois vender ele, né? Vai receber pelo valor muito maior. Então, acho que essa é importante, pelo menos para vender em rede, pelo menos fazer um teste, né? Começar vamos focar num material só, então, para fazer um teste, não vamos botar tudo no pacote, né? Então, vamos fazer um teste, vender em rede com um tipo de material, né? Porque eu acho que às vezes falta isso, fazer um teste, um piloto mesmo, para ver se vai funcionar, né? Ou antes mesmo de uma central, né? De ter uma central, que eu acho que também é um passo muito maior, né? A se conquistar, né? É isso. Boa. Eu acho assim, até nós temos já uma proposta, porque na Expo Catador, o William da Tetra Pak, ele é amigo da Isabel, que trabalha com a gente como consultora, né? Nossa assessora. E ele quer fazer esse teste, ele quer fazer conosco, tá? E só o bom é a gente já conversar com ele, para ver como podemos fazer uma aproximação. Eu não sei quais são os preços que vocês estão aplicando agora no Tetra, tá? Mas se eu não me engano, não quero me precipitar, mas ele falou, acho que em 95 centavos o quilo. Então não é isso, Cássio. É um preço bacana, né? É um preço bacana. Pessoal, Muito maior. oi? Não, é que assim, ó, às vezes a gente vende por 30. Olha a diferença. É muita diferença. Nossa. É muita diferença. Vamos falar um pouco assim, pessoal.
que a gente estava falando antes sobre a questão do preço, que o nosso elo da cadeia produtiva, ele estava um pouco longe do mercado consumidor mais aquecido, assim, por isso que a gente não tinha muito poder de barganha, né? E tem que se posicionar um pouco assim, o que é cadeia produtiva? Tá? Uma vez eu vi um debate, cara, eu não vou falar o nome do local que eu estava num debate. E o cara ficava assim, a cadeia produtiva da coleta seletiva, a cadeia da coleta seletiva. E eu quase tendo um infarto, assim, pensando assim, poxa, coleta seletiva não é cadeia. Coleta seletiva é elo da cadeia. Tá? Então, a cadeia, quando a gente fala de cadeia produtiva, conceitualmente, tá, é um conjunto das etapas consecutivas encadeadas que vão transformar insumos até a constituição de produtos final. Tá? Então, isso é uma cadeia produtiva. Tá? Quando uma cooperativa, isso assim, ó, eu participei de uma das primeiras, aqui no Rio Grande do Sul, no caso, né? Um dos primeiros casos de cooperativas assumindo a questão da coleta, que foi em Canoas, tá? 2010. Trabalhei 1 ano em Canoas lá, no início que as cooperativas, as 4 principais, estavam assumindo a coleta seletiva. Então, assim, o que acontece? As cooperativas começaram a recuar na cadeia produtiva. Recuar quer dizer o seguinte: eu tenho lá eu, para produzir o meu produto, eu preciso de insumos, tá? Então, se tu pega uma empresa de plástico como a Plastweber, ela compra material reciclado da gente para produzir os insumos deles, tá? Para produzir os produtos deles. Eles pegam insumos. O nosso insumo, tá? Que é o lixo, tá? Vou chamar de lixo no geral, porque o rejeito está ali, a gente recebe ele de graça. Ou de uma empresa que nos coloca lá no material, ou, mais atualmente, as cooperativas são contratadas para recuar na cadeia produtiva, ocupar um elo de coleta, receber por esse elo de coleta e levar o material até a cooperativa. Tá? Então, isso é um elo de coleta. A triagem é um elo da cadeia produtiva, a triagem é um elo da cadeia produtiva. Tá? Então, assim, a triagem, vocês acham que a triagem agrega valor à cadeia produtiva? Sim ou não? Eu fiz uma enquete, deixa eu tentar fazer a enquete de novo. Eu sou metido a achar aqui com bicho, né? Aqui, a enquete não apareceu para vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrumar ela aqui. Eu vou botar essa enquete fora. Iniciar uma enquete. Deixa eu ver aqui. A triagem agrega valor na cadeia. Cadeia da reciclagem. É uma opção, não é outra. Ele vai aparecer para vocês aí de alguma forma. Posso aparecer essa identificação? Eu quero que apareça. Salvar. Iniciar. Vamos ver se vai. Apareceu ali, nova enquete ativa. Acho que vocês estão vendo agora, né? De repente está lá perto do chat, eu não sei se aparece para vocês. E vocês acham que a triagem agrega valor na cadeia produtiva da reciclagem? Se tem voto, a enquete está aparecendo. Que coisa boa. Tá? Então, assim, pessoal, a triagem, ela é... Uma vez teve um estudo que a gente realizou no tempo do CAMP, que é uma ONG de Porto Alegre que eu trabalhei, que a triagem era o maior agregador de valor que vocês poderiam ter, mais do que a prensagem. Porque, assim, acontece ainda, assim, especialmente com o atravessador ou com um intermediário, né? Ele pega o fardo de vocês, ele desmancha o fardo e faz um fardo novo para se adaptar, para colocar dentro do padrão de qualidade dele. Né? Então, foi um dos pontos, por exemplo, quando eu falei da questão do preço, da concepção do preço, a Andréia lá de Brasília colocou. Pode ser a qualidade. E a questão da característica do fardo que eu entrego, ele é um ponto de qualidade. Tá? Então, sim, a separação, ela agrega valor e muito. Tá? Se eu vou separar, se eu vou dizer assim, eu vou vender o meu material todo misturado, eu tenho menor de venda.
Tá? Se eu consigo separar ele melhor, eu tenho um valor maior. Lá em Dois Irmãos, a Delcy e a Elizabeth não me deixam mentir, eles fazem a separação do poletiano de alta no branco, do colorido e do transparente. Vamos dizer, esse poletiano de alta transparente tem, tem. Quando não tem o pigmento branco, ele é de fato um pouquinho mais... ele continua sendo esbranquiçado, mas ele nota a diferença do pigmento leitoso para o sem pigmento. Então, agrega valor. Tá? Então, a cadeia produtiva, a cada elo dela, ela vai agregando valor. Dentro da mesma... Ali diz assim, a cadeia produtiva pode ter etapas realizadas no mesmo local. Tá? Então, quando eu prenso, eu estou fazendo o quê? Eu estou agregando valor. Muito é um valor de logística, porque eu tenho que carregar o caminhão. Quanto mais prensado, eu consigo carregar mais peso no mesmo caminhão. Tá? Eu consigo otimizar, que a gente chama de otimizar volume, deixar num volume menor. Tá? E eu consigo também economizar espaço. O que o Cássio estava dizendo para nós agora há pouco? Ó, se nós conseguirmos 10 fardos de Tetra Pak, por mesmo que ocupem um espaço por um mês e meio, 2, tá? Mas eles estando em fardo e não estando soltos, eu consigo economizar. Espaço também é dinheiro. Tá? Espaço também é dinheiro. Certo? Então, a cadeia produtiva tem esse conceito, assim, de elos, tá? E a gente está avançando em elos diferentes. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo trocar o slide. Deixa eu ver como é que ficou. Eu gostei da enquete, Tylon. Vou começar a usar mais. Deixa eu ver aqui como ficou. 5 votos que sim, 6 votos que sim. Eu gosto bastante. Tá, essa enquete é legal, né? Eu gostei. Uhum. E ainda mais para alguém que é metido como eu acho interessante. Deixa eu... Aqui, pessoal, eu tenho uma cadeia produtiva, até para dar o crédito, tá? Já que estamos gravando. Essa cadeia produtiva aqui, ela foi construída pela consultoria Hélice, lá na URGS, no Rio Grande do Sul, e pelo Cluster Ecoar, tá? Até eles tiveram lá, a Daniele, que está acompanhando com nós a aula, conheceu o professor Stefani, que estava lá em Brasília na semana passada. Então, essa é uma construção deles. Isso aqui é uma cadeia produtiva, tá? Na proposta da Hélice, tá? O poder público, que são as prefeituras, os governos, eles estão envolvendo toda a cadeia produtiva da reciclagem. E, na verdade, pela essa construção, estão mesmo. Porque a partir do poder público se definem impostos, se definem leis, tá? Então, a toda e qualquer restrição. Então, aqui é mais voltada para a área do plástico, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, as unidades de triagem estão aqui, ó. Deixa eu ficar mais perto, porque indústrias de matéria-prima virgem, Braskem, né? Ó, indústrias de embalagem, indústrias donas da marca, porque na teoria, o que a Hélice tem estudado, a gente tem estudado lá na URGS, é o seguinte: tem a empresa transformadora que faz a transformação do plástico, pega o pigmento, pega o material virgem e transforma num produto. A dona da marca pede que você coloque lá a sua marca, por exemplo, imaginem Nestlé, tá? Coloca Nestlé lá, mas o dono da marca, ele coloca a culpa no transformador sobre a embalagem e o transformador coloca a culpa no dono da marca. Tá? Então eles estão na cadeia produtiva, na mesma cadeia produtiva da reciclagem, e eles interferem nela. Tá? Alessandro, mas o dono da marca, ele não produz, ele só tem uma bobina, ele embala o seu produto e vende. Tá, mas assim, ele está inserido, né? O dono da marca, na realidade, ele pensa o marketing da sua embalagem, que interfere diretamente no trabalho dos catadores lá. Quando vocês pegam lá aqueles sachês de produto de limpeza, tipo o Omo, sabe aqueles sachês, assim, que é um plástico mais grosso e tal, que você abre e manuseia colocando em outro recipiente? Aquele sachê não tem reciclabilidade. Então, ele está se inserindo na nossa cadeia produtiva de forma negativa. Tá? E aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, o gestor do resíduo. Eu tenho o varejo, que o varejo também tem que ser chamado, né, para dentro da cadeia produtiva para conversar. E as cooperativas estão aqui, ó, nesse ponto. As cooperativas recebem toda essa miscelânea de coisas, estouram nas cooperativas. Tá? Então, dentro da cadeia produtiva, quando eu estou no município
que não tem coleta seletiva, ou se tem uma coleta seletiva muito mal feita, que eu recebo muito material orgânico e tal, estoura dentro da cooperativa isso. Que aí a cooperativa acaba mandando para o aterro. Isso é uma cadeia produtiva. Certo? E nós vamos falar muito de cadeia produtiva aqui, porque a gente entendendo o nosso espaço na cadeia produtiva, a gente vai entender como o mercado funciona na concepção de preços e a gente vai começar a ver assim, será que eu tenho como, de fato, se inserir e influenciar no preço? Eu digo com convicção que sim. Mas a gente tem que ter algumas premissas que a gente tem que cumprir, tá bem? Alguma pergunta até aqui? Não? Agora vocês tirem, ó, o Cássio já botou, vocês tirem uma folha aí que nós vamos fazer uma prova. Eu tô brincando, eu não sou tão... Não. Mas a gente vai ter uma atividade, tá? Durante a disciplina que é assim, ó. Eu sei que o Cássio e a Sara vão dizer, eu tô trabalhando sozinho, tá? Mas podem fazer os dois juntos, porque trabalham em São Leopoldo, tá? Então, na Univale lá é o Júlio, a Elis e a Maria Salete, a Regina e o Fernando, tá? O Pablo, a Tassi e o Clademir, as nossas, o Adilson, tá? Os nossos grupos, tá? Vocês viram aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vocês viram que eu montei aqui, vocês podem ver, não precisa ser desse detalhamento, tá? Pode ser um quadradinho escrito cooperativa e tal. Eu quero que vocês consigam, não precisa, eu vou dar um tempo, um prazo determinado. Vocês podem tirar uma foto, tá? Quando conseguirem cumprir, assim, numa folha. Eu quero que vocês desenhem a cadeia produtiva que vocês participam. Tá? Então, vocês vão desenhar, pode ser de forma resumida e tal, mas eu quero ver o que vocês conseguem entender sobre cadeia produtiva. Tá bom? Não precisa ser agora, a gente vai conversando durante as semanas da disciplina, mas é um dos trabalhos da disciplina essa, tá? A gente conseguir desenhar nossa cadeia produtiva. Tá bem? Então, vocês se juntam em pequenos grupos aí e a gente vai conversando para vocês realizarem. Certo? Tá, estamos chegando já no nossa derradeira. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta sobre a tarefa? Eu vou colocar de novo aqui, se alguém quer tirar uma foto. Eu vou depois disponibilizar a aula, tá bom? Nós Fernando. podemos sair desde a indústria até chegar na indústria de novo, né? Tipo... Isso. Atravessador, cooperativa e atravessador, indústria, né? Podemos chegar até nisso, tá? Beleza. Sim. Comunidade. Coleta seletiva, né? Que vocês recebem. Comunidade, tudo. Caminhão, beleza. Tá? Ô, Alessandro, tu quer um desenho ou eu posso só escrever? Porque eu, como desenho, não dá. Não, tem que ser um desenho, mesmo do mais simplificado possível, tenta fazer em desenho. Tenta fazer um mapinha, assim. Não pode ser no Canva? Pode, se você conseguir fazer, pode. Eu aceito as novas tecnologias, gente. Olha aí, ó. Então já tá pronto. Coloca para mim de novo, para mim, o desenho que tu tinha colocado antes, para mim ter uma noção, Alessandro, por Claro. gentileza. Aqui, Obrigada. ó. Elis, te mandei uma foto aí disso aí. Pessoal, uma recomendação pode ser só quadradinhos, tá? Não precisa fazer um desenho. Se vocês pegarem, por exemplo, pedacinhos de papel e forem colocando eles mais na ordem que as coisas acontecem, quem tá ligado com o quê, com flechinhas, já ajuda. Eu mesmo ia dizer post-it, já ajuda, porque o que a gente quer aqui é entender se vocês estão conseguindo identificar a rede de vocês, por onde o material passa, da onde ele sai e aonde ele chega. Tá? Se for quadradinho, se for bonequinho de papel, se for palitinho, não tem problema. Isso, Pablo, pode ser um fluxograma, mas lembra quando a gente está falando de fluxograma, eu tenho um início e um fim. Percebe que aqui eu não necessariamente tenho um início e um fim. As coisas se ligam em mais de um elemento e podem ter conexões estranhas em alguns momentos. Então, vocês podem, inclusive, fazer uma legenda. Aqui é uma conexão que eu uso quando eu estou em perigo, sabe? Ou, eu não tenho como
fazer uma conexão que eu uso habitualmente. Então, tentem identificar esses entes. Isso vai ser bem importante para vocês. Eu não teria falado melhor, Tayla. Muito obrigado. Olha que a Tayla estava sem voz e deu uma explicação potente, pessoal. Se eu pegar aqui assim, ó, por exemplo, voltando essa figura, eu gosto muito dessa figura, eu acho que ela tá mal diagramada, sabe? Ela podia estar melhor, assim, mas eu acho que o que tem nela de conteúdo é muito importante, ó. Deixa eu me achar lá. A cooperativa, aparece lá. A cooperativa está aqui, tá? Então ela recebe, olha só, ela recebe desses caras todos aqui, tá? O gestor do resíduo, tá? Que aí vai para a população lá que descarta. E a cooperativa tem, aqui eles chamam de consolidador, tá? Eles não querem chamar de atravessador. Eu também acho assim, né? O atravessador parece que é alguém que atravessa, alguém que se mete, tá? Mas ele é um consolidador. O que o consolidador faz? Ele junta volume. Ele junta volume e muitas vezes ele faz como é que eu não posso falar emparelhamento, ele faz, ele deixa a qualidade mais uniforme, ele deixa a qualidade mais uniforme. Então, por exemplo, ele pode desmanchar o bag ou o fardo que vocês mandam e fazer um fardo novo do tamanho ideal para ele colocar num caminhão que vai para São Paulo. Tá? Eu estava conversando lá em Brasília na semana passada, e acontece isso com papelão. E olha aqui, o comprador da Centicop, o cara tá ali a uns 2 quilômetros, e ele recebe o fardo, ele desmancha, refaz para enviar para outros campos. Fernando, Regina. Por exemplo, nós estávamos falando aí do Tetra. Por exemplo, na nossa cooperativa, nós temos tamanhos de fardos totalmente diferentes, que é só da Cooperlar. Por exemplo, Araricá tem os fardos, são pequenos. Por exemplo, lá em Osório e Santo Antônio, os fardos são enormes, Igrejinha também. Então, isso aí teria que ser uma coisa meio que padrão, né? Para facilitar a logística, né? Sim, e no futuro a gente vai ter que se adaptar. Eu não sei muito como, mas a gente vai ter que ter fardo, além da separação ser padrão, o fardo vai ter que ser padrão também. E isso eu ia dizer um palavrão, é um desafio, tá? É um baita desafio. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é fazer a padronização. Certo? Vamos E não deixa de ser uma qualidade, né? Lá no final, né? Claro, sim, sim. A gente, assim, ó, qualidade, a gente pega, por exemplo, qualidade são, como é que eles falam? Não características, tem um termo para isso que agora não vou lembrar. Qualidade é muito assim, grau de... Não vou lembrar, enfim, vou esquecer. A qualidade, ela não é só se o material está bem separado, mas também a forma que eu envio. Tá? A forma que eu envio. Quando o teu cliente diz o seguinte, mostra de novo, Sara, eu não vi. A Sara mostrou lá dá uma desfocada, mas parece que tá bom, Sara. Tá desenhando muito bem. Tá? Tá ótimo. Cara, como é que fala? Tem um termo eu aposto que eu vou desligar a aula e eu vou chegar, vou tomar meu banho e vai vir na cabeça qual é o termo que os conceitos de qualidade usam para isso, né? Então, assim, a forma que a gente envia também, ele é um fator de qualidade. A embalagem que a gente usa é qualidade. Então, quando a gente reclama... Eu sou assim, eu vou falar muito de embalagem, porque é um ponto que eu estudo. Assim, quando a embalagem é bonita, faz que a gente compre. A embalagem é um ponto que vai nos induzir à compra. Né? Mas muitas vezes a embalagem não presta para nada. Presta para nada, retiro. A embalagem não tem toda essa importância. Ela está lá contendo um produto que eu vou abrir e vou consumir. Tá? Eu aposto que vocês tomam cerveja não pensando que a latinha da Polar é linda. Não é linda. Toma por causa da cerveja. Tá? Então, esse ponto ele é bastante importante para a gente ver assim, o que de fato ele é o preponderante na nossa cadeia produtiva. Tá, e aí vamos começando a encaminhar. A gente vai, quando a gente fala assim da concepção do preço, da comercialização, a gente tem uma relação de oferta e demanda. Tá? A relação de oferta e demanda é bastante importante.
Tá, eu não sei se vocês sabem, acho que alguns de vocês sabem que o Alessandro, ele gosta de história em quadrinho, tá? Eu adoro história em quadrinho. Então, assim, eu compro história em quadrinho desde os anos 90, assim. E gosto, e tenho um monte de coisa aqui. A minha esposa quer me mandar embora porque eu tenho um monte de coisa acumulada e tal. Lembrando que nos anos 90 eu tava nascendo a recém. Ah, não, tá, sim, sim. Né? Obrigado. Obrigado pela. Não, mas eu não te julgo porque eu também gosto, Alessandro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, não. Eu tenho, assim, então, por exemplo, tá? Se eu pegar vamos imaginar o seguinte: tem histórias em quadrinhos que foram feitas em 1930 e elas existem ainda, as revistas existem. Vocês acham que uma revista de 1930, o preço dela é alto ou ele é baixo por ser muito velho? Ele é alto porque tem história, né? Alto. Ele é alto. Por quê? É só porque ele tem história? Pela raridade. Pela raridade. Pela raridade. Então, assim, ó, eu estou ofertando uma revista em quadrinho que deve ter lá no mundo umas 20 unidades inteiras. Então, ele tem uma coisa que ele é a raridade. Sim. Eu sou um acumulador, isso é muito tempo, de moedas, né? Moedas e cédulas. Aí eu tenho uma ali, ó, que eu tenho uma moeda de réis, né? Ela é de 1856. Então eu tenho ela guardada numa caixinha, que ali é meu xodó, assim, né? Que eu não deixo ninguém botar a mão. É mais ou menos isso, né? É isso, é isso aí. O que eu quero dizer para vocês, assim, ó, que a relação de oferta e demanda, ela vem também se eu consigo deixar algo escasso. Eu dei o exemplo da revista em quadrinho, porque é uma das coisas que eu acompanho. Claro, eu não vou. Gente, eu já gastei. Segure um pouquinho aí. Deixa eu pegar. Deixa eu achar aqui. Achei. Cadê a taça que tá quieta hoje? A taça não tá aí. Ah, Olha só, essa aqui é uma edição, deixa eu ver, de X-Men número 1, tá? De 1984. Eu paguei R$ 90 nela. Por quê? Porque as edições número 1, elas são mais difíceis de conseguir. Então eu completei todas as X-Men, eu paguei R$ 90 por essa aqui. tá explicado porque a Vivi quer te mandar embora, viu? É com razão, né? Inclusive, ela tem razão. Não, ela não quer me mandar embora, pelo menos não ainda. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês quando estamos falando de oferta e demanda, tá? Quando eu tenho um mercado que procura, assim, insumos para suprir a cadeia, eu tenho uma demanda. Então, assim, quem compra de vocês, ele é demandor, ele demanda material. Tá? E vocês têm uma oferta, certo? Quando eu fiz o exemplo, para trazer um exemplo que eu consigo explicar da história em quadrinho, isso aqui é uma oferta, tá? É fácil achar isso aqui? Não, não é muito fácil, tá? Isso aqui é mais difícil de achar. Inclusive o meu tá num plástico aqui para conservar, ó. Então, por quê? Porque para mim o valor que ele não é um valor pelo estado, mas pela raridade, tá? Então, assim, vocês têm oferta de material, o mercado demanda, tá bem? Então, essa relação, ela rege a economia hoje, tá? Então, por exemplo, deixa eu passar aqui o slide. Eu quero que vocês analisem comigo, tá? Não é nada assim estruturado. Qual a situação do PET transparente e do PET verde para a venda hoje? Como é que ele era no passado e como é que ele é hoje? E como ele reage no preço de vocês? Como é que está o PET agora? O PET é um dos problemas, né? Tá péssimo. O Mas, PET está olha, Sandro, péssimo. sabe que eu acho que vai melhorar, porque com a subida do diesel, do óleo, então a matéria-prima ali, eu sei que tem alguma coisa a ver com o petróleo, né? Então vai ficar caro para eles a matéria-prima de novo. Então, talvez vai subir de novo o PET. Deus é pai. Então, assim, pessoal, vocês concordam que o PET ele tinha um preço bom até 1 ano e meio atrás e está caindo e caindo e caindo? É uma relação de demanda e oferta. Por que acontece? A gente soube há uns meses atrás
que uma das empresas que consumia PET reciclado no Brasil fechou, ou estava em processo de fechar. Tá? Então, assim, o que acontece? Eu tinha uma demanda, tá? Deixa eu botar no slide de volta lá. Eu tinha uma demanda X, e se uma empresa fecha, a demanda cai, porque não fica tão necessário comprar esse material. Então, eu começo a ter uma oferta e demanda mais equilibrados. O que acontece com o preço? O preço baixa, porque a demanda caiu. Tá? Então, o material não se tornou tão importante e o preço baixou. E o preço vem baixando já há alguns meses. Por isso que a relação oferta e demanda ela é super importante. Nós trabalharmos com ela e entendermos. Tá? Então, PET é um caso. Tem que ligar. Vai, Rê, tu ia falar? Por exemplo, chega no verão, a latinha e o PET né, tem Pois. bastante produtividade, automaticamente a demanda cai ou diminui o preço, né? Aqui no sul, né? Sim, aí tu tem a tua oferta de PET, ela aumenta, porque o pessoal consome mais refrigerante, consome mais cerveja, aumenta do alumínio e tal. Aí tua oferta aumenta, teu preço da demanda vai cair. No Porque mundo perfeito, seria bom se a gente conseguisse guardar esse material durante o verão, durante essa queda, né? Sara, exatamente é o pulo do gato. Mas lembrando, nós somos o elo da cadeia, a gente não tem dinheiro. A gente a gente recebe para pagar as pessoas porque nós trabalhamos com um público que ele é, de fato, mais prejudicado economicamente falando, né? É o terceiro setor, né, Alessandro? Tá? E como é que tá a situação do papel? Também vai do espaço, né? Se tu tiver o espaço, tu consegue guardar, mas se tu não tem espaço, não tem como guardar. Muito É, importante. É como Muito eu disse, importante. é no mundo perfeito, né? Que não é o que a gente vive hoje em dia. Muito importante falar sobre isso, gente. Tá? E como está a situação do papelão, pessoal, para venda? Enquanto vocês vão falando, eu vou fazer aqui a chamada. Como é a situação do papelão para venda hoje? A demanda, a oferta tem. Vocês estão conseguindo vender o papelão todo? Tem alguma pressão de preços? Eu consigo vender, o meu comprador tá falando que baixou o preço, eu já tô quase pulando lá para um outro vendedor que me indicaram aí, que eu não vou falar o nome de quem me indicou. Ai, ninguém sabe, né, que foi o Cássio. Não, mas o meu comprador já me sinalizou que tá caindo o preço do papelão. Então eu já sinalizei para ele de volta que se cair, não tem o que fazer, né? Eu vou ter que trocar de comprador, porque Essa semana baixou o nosso, 3 centavos no papelão. 3 no papelão e 5 no Tetra. a gente ainda tem a vantagem com o nosso atravessador, que ele demora um pouco para baixar, né? Ele não baixa de imediato, mas também quando baixa é uma paulada na cabeça. O papel também tem uma pressão de preços ocorrendo, né? E o isopor, pessoal, até o Cássio falou no início do nosso encontro sobre o isopor. Como é que Para nós, dois irmãos também. Baixou o PET, baixou os papéis, todos eles, baixou papelão, papel branco, papel misto, todos eles deram uma baixadinha agora, né? certo? Deixa eu terminar aqui. E o último ali, que é o filme, que eu trouxe porque a Regina gosta de falar sobre ele, né? Filme transparente, colorido e o preto. O pessoal, eu vejo em Brasília que o pessoal vende o filme colorido, né? A seda colorida separada da seda preta. Eu acho que aqui a gente faz em alguns casos também, né? Nós é separado. É bem assim como tu colocaste ali. Transparente, o colorido e o preto. Boa. Qual é o valor do preto? 40. Isso é outro, né? A questão do colorido, se conseguisse vender em rede, e aí conseguir um preço muito melhor, né? Porque o preço que está hoje. Deixa eu só aproveitar a oportunidade para perguntar para o Cássio, para a Sayonara ali. O filme colorido de vocês,
A Elis também, acho que na Elis eu vi, me apaixonei. Não vai a sacolinha colorida, vocês não colocam? Não, Não. ali na Uniciclar a gente faz o colorido, a sacolinha e o estralador, separados, 3. Entendi, obrigada. É que eu achei que eu tinha visto assim lá na Elis, lá no Alessandro. É que a gente misturava antes e a gente conseguiu agregar valor separando. Daí o nosso comprador, se vocês conseguirem separar, a gente consegue pagar um outro valor. Daí a gente fez assim, porque a sacolinha e o estralador têm o mesmo preço, porém eles querem separado, né? E o colorido, daí ele muda o valor. O nosso é junto a sacola. Legal. Mas assim, vocês sabem uma coisa, sacola é poletino de alta, tá? E o filme, o mole, na maior parte das vezes é poletino de baixa. Então, quando eu começo a juntar muita sacola muito alta no baixa, eu começo a diminuir a resistência mecânica da embalagem. Eu tenho que ter mais baixa do que alta. Então, a sacolinha, além de ser ruim por causa do peso, que ela é muito levinha e tal, assim, em grande quantidade, ela atrapalha um pouco o resultado de uma lona, por exemplo, de um saco de lixo, que é feito com o plástico filme, a seda, o filme, né? Eu trabalhei já eu trabalhei na indústria de transformação, então essas coisas assim eu lembro bem, assim. Mas tem uma coisa, a sacolinha também, por ser muito fina, eles juntam um baixa densidade chamado baixa densidade linear, que ele é para dar resistência mecânica. Então, porque a sacolinha às vezes é tão fininha, mas tu coloca uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros e leva ela embora sem ela rasgar, é exatamente porque ela tem a aditivação para suportar a resistência mecânica, de estiramento e tal. Eu botei ali no chat a nossa chamada, tá? Vocês podem preencher. E já estou encaminhando o encerramento na semana que vem, tá? A gente vai estar na terça se encontrando de novo. E nós vamos falar um pouco mais sobre a concepção do preço, tá? A gente quer ver se entende cada vez mais como como o nosso preço é concebido, tá? Enquanto isso, o Fernando aparece ali em close sem camiseta, para variar. É o Grêmio, não tem jeito. Eu só sei que não tem jeito, já sei. Alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma questão? Vocês querem fazer uma colaboração? Olha, então assim, a minha rede social, eu tenho agora um Instagram só de profissional, tá? Vocês podem acessar lá. E ficamos, então, a critério de algum comentário residual e a gente encerra. Amanhã eu estarei em Santo Antônio da Patrulha e provavelmente eu vou a Dois Irmãos fazer algumas entrevistas sobre o projeto da Fundação Banco do Brasil. E a gente precisa preencher 30 respostas de catadores para uma pesquisa socioeconômica, tá? Então, provavelmente eu estarei visitando Santo Antônio e Dois Irmãos, caso se não houver algum problema, mas creio que vai estar certo. Amanhã de manhã eu já converso com vocês. Vai para pagar o café para mim, né? Pelo amor de Deus. E olha aí o Fernando, ó. Olha aí. Eu não sabia que isso estava embutido na minha E pauta. uns doces, Alessandro. Eu descobri que o Fernando gosta de doce. Então. Ô, Alessandro, é melhor tu levar o café, porque se tu depender do Fernando, ele vai te dar um cuscuz lá. Eu quero... E aí, pessoal, quero ver se eu chego em Santo Antônio, porque toda vez que eu vou lá, me perco. Mas eu me dei conta que tem uma curva assim lá dentro de Santo Antônio, um curvão, e aí eu dobro à esquerda. Aí fica fácil. Isso. Ô, pessoal, eu tenho um recado paroquial aí. Eu preciso que quem não está conseguindo acessar o Moodle me chama, tá? Sábado. Tá bom. Vocês querem marcar um dia mas com... assim, Ale, Vai, né? amanhã, porque eu tinha pensado nisso, Tyler. Tá. Amanhã o Alessandro vai lá em Santo Antônio. Tá bom. O Fernando poderia levar o Note, Ali. Pode. E vocês abrir, porque aí eu tenho certeza que a pecinha ali atrás do computador que tem que ser trocada. Não tem que ser trocada, Regina. Isso acontece com todo mundo, tá? Então tá tudo certo. Obrigada. Né? Mas Tá, então, minha mãe sempre diz. viu? Olha só. Todo mundo.
Tá o meu Ah, tu vai WhatsApp ver. aberto. Alessandro, presta atenção, ó. O Fernando vai levar o meu notebook, tá o meu WhatsApp aberto, sem mexer nos meus contatinhos, vai só lá nos alunos lá, tá? Rapaz, tá bom. Tô brincando. Ana, Oi. olha, eu ia te perguntar uma coisa. Do Moodle, lembra que tu tinha grampeado ele lá em cima no Sim, negocinho ali e ele já saiu, né? ele Aí a gente, saiu. toda vez que a gente vai entrar lá, tem que ir lá para cima procurar, né? Socorro. Daí às Tá, vezes a deixa eu gente mostrar. não acha logo. Delci, Tá, deixa eu... Oi. Não dá para botar ele na descrição do grupo? Ele tá No na meu descrição. saiu. Deixa eu Não, mostrar, Delci. Olha lá, ó. Ali do Moodle eu deixo salvo no atalho do Google, ele fica bem mais fácil para mim. Vocês não olham meus contatinhos, que eu tô devendo um monte de mensagem pros contatos, tá? Ó, e todo mundo acessa bem Tri aí, é só eu e o Fernando que não. O meu eu nunca consegui entrar. Porque eu nunca tentei. Tem Não, mais pessoas que não acessaram ainda, O que a Alessandro. gente vai conversar. Tá. Ah, tá. Podem ficar Fernando, eu tranquilos. entrei. O do Fernando eu já entrei. É só eu que fui. Pessoal, olha só, quando vocês acessam um grupo no computador, por exemplo, tá? E vocês clicam em cima aqui, ele vai aparecer assim, tá? Aqui do lado. E esse link aqui é o link da plataforma. Vocês clicam aqui e ele abre diretamente a plataforma. Daí tu coloca o login e a senha. Então tá aqui, tá, Delci? Regina, pode ficar tranquila que o Ale vai te mostrar, tá? Então aqui, clicou aqui em cima, tá? Da fotinha do grupo. Agora ele não vai mostrar porque eu tô pedindo para ele fazer isso, né? Porque tá mais lento que a Caixa para liberar os recursos e a prefeitura para pagar as cooperativas. Deus me livre. Ó, Não, e a repactuação do diesel, então. sem resposta até. Meu Deus. Ó, clicou aqui em cima, ele já aparece, tá? É na descrição do grupo. Então, se vocês forem pelo celular, é a mesma coisa. Clicou no grupo, clica lá em cima, na fotinho, ele vai aparecer a descrição. Aqui, ó. Deixa eu tirar o borrão ali, porque eu tô com a minha estante bagunçada. Aí não aparece. Deixa eu mostrar ali para vocês. Toma, que zona essa aí. Tá no grupo, tá? Tá uma zona mesmo, meu Deus. Tá no grupo? Daí clicou ali na foto, ele vai aparecer isso aqui. Logo aqui embaixo, às vezes parece um mostrar mais. Daí ele deixa verdinho o link, e se vocês clicam ali no link, ele já joga vocês lá para a plataforma. Abre no celular também, tá, gente? Aí bota o e-mail e a senha. Isso, daí aqui, ó, tá vendo? Bota o e-mail e a senha. Só que aí que o meu não entra, né, Ale? Agora já foi. Aí assim, ó, o da Regina eu não consegui entrar, a gente tem a senha padrão, assim, não sei o que houve, de repente tem que cadastrar de novo. O do Fernando eu consegui entrar. Pode deixar que eu cadastro ela. Eu vou verificar ali agora o e-mail dela e eu cadastro ela de novo. Pode ficar em paz. Tá bom. Muito Tá bem, obrigada. beleza. Muito Merece. obrigada, Tayla. Merece, Delci. Qualquer coisa me chama, tá? Eu tô aí Tá bom, muito normalmente obrigada. disponível. Com Ó, voz essa melhor, eu O espero. único que não merece muito é o Fernando, tá? Mas Essa aqui, ó, não Tá é pronto. assinada pelo Kahneman, mas é oficial como. é do Kahneman dizer. Cara, ele vai vir um mês inteiro com a camiseta do Grêmio. Vocês estão só Tenho vendo. várias, tenho Vou parar de várias. gravar. Boa noite. Eu vou parar de gravar só para não ficar aparecendo essa Eles, hein?